Gente, nós todos sabemos que existem muitas preciosidades, mas nem sempre elas estão ao alcance da gente. Agora eu, como sou uma pessoa felizarda, hoje estou fazendo uma visita para essa pessoa aqui muito especial, tá? Augusto Malzone, Augusto Lívio Malzone, que vai nos mostrar uma casa, né, que é um apartamento, com uma arquitetura fantástica e contar um pouco da história dele de arquiteto, de artista, de marchand, de que mais? Mais colecionador, vamos dizer. Mais de colecionador, tá? Eu vou te pedir para se apresentar, porque fica mais fácil, você fala um pouquinho aí da sua trajetória, para a gente poder entrar na casa. Agora, gente, eu só queria que vocês já observassem que aqui tem inúmeras obras de arte, mas quando eu entrei e vi essa escada feita de jacarandá, nos anos 60, o edifício é um edifício de Higienópolis, 63? Foi o projeto 60. Projeto de 60. Os proprietários mudaram-se em 63, por isso eu me lembrei. Dessa data. Mas assim, é uma obra de arte, né? É uma preciosidade totalmente conservada, porque é uma madeira jacarandá, uma madeira de uma dureza incrível, então não tem nenhuma varia, nem nada. E eu me encantei, não precisava ter nada nesse apartamento, não é mesmo? Foi uma época que não tinha nem móveis, era só mesmo... A escada era o principal. E ela é praticamente original. Eu vou dizer que eu andei limpando um pouco, mas eu tive acesso ao projeto original. Então ela se aproxima ao projeto original mais do que ela estava quando eu comprei. Entendi. Você resgatou. Eu resgatei. Esse arquiteto, o Lucian Korngold, veio para o Brasil, trabalhou muito nos anos 50, nos anos 60, principalmente aqui no bairro Higienópolis, em São Paulo. Tem muitos prédios, é um arquiteto modernista mesmo, e esse prédio é um prédio típico modernista. E essa escada, eu diria que talvez, para pegar assim, bem por alto, livremente, uma inspiração dele poderia ter sido o Mies van der Rohe e a simplicidade do Mies van der Rohe. Então, em vista disso, como o apartamento não estava tão limpo quando eu comprei, ele estava, vamos dizer, nos anos 60 era moda muito veludo, isso, aquilo. Muito rebuscado. Coisinha, isso. Então eu limpei. Isso foi a minha mudança nos anos 80, quando eu reformei para mim. Eu adquiri e reformei para mim. Então a primeira coisa foi um pouco desbastar, vamos dizer, algumas madeiras, algumas coisas, e deixar ela como ela é. É um eixo central, feito de aço, é todo como um patchwork, é impressionante. Tecnicamente como é construída essa escada. E os degraus que são como em asa, quer dizer, é uma coluna central, é uma vértebra. Gente, é uma arquitetura e uma engenharia. Você tem razão, a gente pode ficar sofocado o programa aqui, né? inteiro na escada. Se bem que tem bastante arte também. Mas esse programa nós vamos ter uma certa dificuldade. Mas vamos lá. Então, gente, agora ele vai se apresentar para nós. Vamos lá. Eu comecei cedo aqui no bairro. Nós somos um bairro de Higienópolis e tem a FAAP. Sim, a faculdade. A Faculdade de Arquitetura, a Faculdade Geral, Universidade FAAP. E na época, final dos anos 50, eu era adolescente, tinha um curso livre de pintura e desenho para adolescentes. E eu desenhava carrinho, desenhava paisagem, assim. Então, eu fui ver o que era e me dei muito bem. Gostei muito, fiquei até os anos 60, alguns anos, na FAAP, até a hora que precisava decidir entrar numa faculdade profissional. Nos anos 60, metade, 65, não havia a ECA, vamos dizer, um desenvolvimento, nem a própria FAAP, não tinha universidade para você desenvolver como artista. Não. Então, o que era mais próximo que me daria um conhecimento seria arquitetura. E eu tive uma sorte, porque eu desenhava bem, eu tinha aprendido a desenhar bem na FAAP e consegui entrar na FAU, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que tinha grandes professores. Então, essa é a minha formação. Nos anos, eu demorei para me formar, mas foi de 65 até metade dos anos 70. E, enfim, peguei a turbulência da efervescência universitária dessa época,
problemas com o golpe de 64, etc. Então, politicamente, tive um aprendizado, uma vivência social muito importante, muito grande. Então, aí, a arquitetura brasileira era muito forte, né? Era grande, porque nós tínhamos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. Claro, os feras. Feras. E em São Paulo, a FAU tinha o Artigas, que já não chegou a ser meu professor, porque ele tinha sido aposentado já no ano que eu entro na faculdade, mas tem Paulo Mendes da Rocha, com quem eu não cheguei, não tive aula, mas convivi. Eu tive essa sorte de conviver com esses grandes. Os craques. Não vou citar nomes, os mais importantes eu citei. Tem um importante que era o professor de História da Arte, um grande historiador e crítico, Flávio Mota. Foi responsável pela minha formação cultural. De história da arte, né? E aí, só para terminar, pode eu saí da faculdade, não muito um arquiteto formado, ainda me achando um pouco artista, demorei um tempo ainda pintando, desenhando, sendo artista, mas eu me especializei em design de exposição e para museus, para o MASP, para o MAM, para galerias e, no fundo, eu convivia com os artistas que, no fundo, eram meus amigos, era o meu grupo. Então, isso, para fechar aqui, seria, vamos dizer, o base para a minha coleção. Quer dizer, ter uma coleção de arte que, no fundo, reflete a vida e os meus amigos. Vem junto o crescimento dessa época. Muito interessante, muito inspirador, né? Legal. Gente, só para chamar a atenção aqui, o bairro que nós estamos em São Paulo, para quem não conhece, em Higienópolis, é um bairro tradicional, é um bairro que tem uma concentração de famílias judias grande, e também teve essa construção nessa época com os grandes arquitetos que vieram da Europa, não é isso? Só reafirma aí para mim. Né? Então, assim, muito. Aqui nesse bairro existem prédios icônicos, né? É esse que nós estamos, mas existem vários que são dessas pessoas que vieram, como você falou aí, que tem uma coisa de Bauhaus, uma coisa nesse apartamento, então que vieram com essa história da Europa e quando começaram a trabalhar aqui, logo colocaram isso em prática. São Paulo era o final dos anos 50, o grande impulso, a construção. Era um bairro de casarões que foram sendo... Eu sou do bairro desde 20, 30 anos antes. Então eu vi crescer. Você viu essa transformação? Eu vi a transformação. E com vários arquitetos importantes, inclusive tem aqui perto tem um prédio do Artigas. Sim, famoso. Que é famoso, que é o edifício Louveira. E tem uma coisa que está resgatada agora, que é muito interessante da gente comentar, que é um arquiteto, Artacho Jurado, que na época ele era considerado kitsch, porque ele tinha uma liberdade de fazer coisas meio... Ele extrapolou um pouco. Meio Las Vegas, e que hoje em dia é a arquitetura contemporânea. E está, graças a Deus, muito bem resgatado. Então a história é assim, é um ciclo. Vai e vem. A gente tem que respeitar muito todas as fases, porque... O que é kitsch, como ele falou delicadamente, a gente chama de barango, né? Assim que ninguém quer, numa época, na outra está todo mundo morrendo de paixão, né? Então, assim, isso é muito interessante. Dá para respeitar que a pessoa era criativa, no mínimo. No mínimo criativo. Criativo. É isso aí, gente. Olha, gente, aqui eu vou ter que... vai ter muita curiosidade, depois vocês fazem umas perguntinhas que eu tento responder perguntando para o Augusto, mas a gente vai ter que passar rápido porque é muita coisa, tá? Só queria chamar a atenção para vocês, o vão que a gente tem de porta aqui para um apartamento que foi construído em 63. Eu não sei qual que é essa medida aqui, mas o quê? 2,5 por
Quanto de pé direito? O pé direito é 3, 2,95. Mas o importante é que ele escondeu a viga. Isso é uma coisa que ninguém fazia. Gente, nem hoje a gente... Nem hoje a gente vê esse tipo de colocação de porta de correio. É uma porta de correio que funciona até hoje. Funciona até hoje, hein, gente? Olha aqui para vocês verem o que eu estou falando. Lembra aí, 63. É 60, você pode 60, falar. 60, que é o projeto, tá? Tem... Só para vocês verem a dimensão, tá? Então aqui a gente entra para a sala de jantar. A gente tem essa preciosidade aqui também, que é esse conjunto. São os móveis do John Grass, que é um designer suíço que veio para o Brasil na década de 30, acho que é final da década de 20 até, e que fez... Esses móveis especificamente são de uma sala de jantar da primeira casa. A casa, vamos dizer, não seria a casa modernista no sentido do Warszawski ou do Fábio de Carvalho, mas é a casa que é feita a decoração e arquitetura ao mesmo tempo, e foi feito, o John Grass foi o pioneiro. Fez tudo. Essa é a primeira casa que foi assim feita, era no Jardim Europa, no Jardim América, na Rua Guadalupe, da família Cunha Bueno, Mário Cunha Bueno. Então eu tive a sorte de ser vizinho da dona Colinha e consegui comprar isso 50 anos atrás, quando não era moda, quando ninguém sabia o que era. Como eu fazia faculdade, eu já tinha essa informação. Então tenho a sorte de ter tudo de Rádica. É um art déco. Naturalmente não é inventado, porque é brasileiro, cópia, mas é o nível do móvel francês. Do móvel, gente, é só para chamar a atenção, porque é uma qualidade de fabricação única, totalmente artesanal, né? A mesa tem 2 extensores, que faz com que ela fique uma mesa para 10 cadeiras, né? Ele está usando 8 aqui, mas tem 2 aqui. E tem os complementos todos. O buffet, ele tem uma outra mesa aqui. Mas aqui nós não vamos falar mais disso, porque vocês já vão poder olhar. A ferragem é muito bonita, se dá um detalhe. Tá. A ferragem aqui, ele está me chamando a atenção. Olha, eu achei que isso fosse até de madeira. Tá? Então, só para vocês observarem isso que vai ter na filmagem, nós vamos partir para falar das obras de arte aqui desse espaço, porque são importantes, ele vai falar para nós. Vamos lá. Então, eu estava explicando para você como é que eu virei um colecionador, no fundo, porque eu estava pegando as coisas que estavam à minha volta. Certo. E a uma certa altura, nos anos 70, eu conheci Wesley Dukley. Wesley é um artista que tinha tido uma formação em Nova York, e é da turma, vamos dizer, do Nelson Lerner. É um artista, ele começou no final dos anos 50 e nos anos 60, e é um artista muito importante para a arte paulista, para a arte brasileira. No livro do Mário Zanini sobre a arte brasileira, ele define o Wesley como um salmão taciturno na corrente. Isto é a pessoa que navega contra. Entendi. Navega um pouco contra a corrente. Estou tentando imaginar. Então, até hoje, o Wesley é assim, meio... Eu diria que, pelo que eu estou vendo aqui, muito arrojado, né? Ele sempre foi muito arrojado, muito bem informado, e pela formação dele, que não era europeia, mas já era americana. Sim, americana. Ele viu nascer a pop art americana. Ele não é um artista pop, mas ele teve essa formação. Ele tem também, assim, é bem múltiplo. Múltiplo, porque na verdade aqui você tem, eu juntei várias fases da vida dele. Certo. Eu trabalhei, eu fiz ele era meu amigo, foi meu primo, e eu fiz a montagem da exposição retrospectiva, que foi curadoria da Cacilda Teixeira da Costa, que escreveu a tese sobre ele, que ela usa aquela frase complicada que não é do salmão. Sim. Enfim, então eu fiz essa exposição nos anos 90. Mas eu fui acumulando aqui várias épocas. Então, por isso que tem esse mix, né? Tem um mix, tem uma obra dos anos 70, tem essa
caligrafia, e ele fazia séries. E eu tenho, que não dá para ver agora... Que não está exposto. Não está exposto, uma série inteira, completa, que ele fez sobre um folheto daquela artista Anos Dourados de Hollywood, Jean Harlow, que era a Vênus Platinada. Então ele faz, que teve uma vida trágica. Então ele faz uma série com esses 30 desenhos que ele contrapõe a vida... A beleza com a dureza? A beleza e o mito com a realidade. A dureza da realidade. E a dureza. Então chama-se A Zona, a Vida e a Morte, de Jean Harlow. Muito e depois, bacana. Tem uma surpresa para você. Vamos nessa. Olha, gente, pode Só completar. E tem mais algumas obras de artistas que, no fundo, foram meio alunos dele. Então, isso é uma escultura do Zé Rezende, essa aqui ali, com aquela coisa chapa. Curva, é do Luiz Paulo Baravelli. E tem uma obra depois um pouco mais posterior, mas também da nossa turma, do Guto Lacaz, que também é paulista. Conheço. Você conhece. Aí tem uns vasos de copa, enfim, a sala está juntando... Tem tipo um mestre Vitalino ali também? É um Vitalino. É um Vitalino? Acredita que eu consegui comprar esse ano? Isso. É mesmo? É lindo, é. Eu tive um de criança que quebrou. Eu estou chegando de Caruaru, então isso está muito... Que maravilha! Eu estou chegando de Caruaru, então isso está muito na minha cabeça. Não é lindo gente, olha esse? aqui o original do mestre Vitalino, que não é fácil da gente ver, não, né? Eu acho que esse é 50, anos 50. Olha, não lembro. Ele tem carinho. Ô, gente, só uma coisa, eu não chamei atenção ainda na primeira sala, mas depois a gente vai voltar lá. Ele tem uma estante, daquela estante tradicional de metal que a gente... É biblioteca mesmo. Biblioteca pública. Da Security. E eu entrei aqui e falei, ele fez para completar um armário de laca para colocar na sala de jantar. Só que não é Security, gente. Ó, aqui, olha. Tô encantada. Muito bonito, tá muito bacana. Eles são craques, são os melhores. Fazem muito bem, né? E a cor, né, que foi ele que escolheu, então deu continuidade para a estante da sala. Eu gosto de você pegar uma coisa que é moderna, funcional, etc. E tem um toque... Esse é o sangue de bœuf chinês, né? Quase... Nossa, precioso. Né, gente? Faz um contraste. O sangue de boi é uma preciosidade, né? Então isso aqui deu essa preciosidade aí que precisava, né? Pensa se ela fosse cinza. Gente, eu não sei nem por onde que eu começo, mas aqui é o seguinte, aqui a gente tem um conversation ali, um outro aqui, e com uma coleção de cadeiras, tá? E bancos, que vão desde esse aqui podia ser lá da fazenda, lá de Minas Gerais, lá de um produtor de leite, não sei de onde que veio. Isso é o século XVIII e eu tenho brasileiro. orgulho, eu vou falar, só porque era da coleção do George Hill, que é o grande arquiteto carioca, que teve um leilão das coisas dele no ano passado, e eu consegui comprar, tinha uma admiração, eu fiz uma exposição dele aqui em São Paulo, e tinha uma admiração por ele, consegui comprar. Você tem razão, é um mineirinho brabo. Então, assim, mas é luxo, né? É biuro, não é quase? Nossa, olha para você ver. Então, assim, a gente vai, é muito importante isso, gente, a gente vê como que a gente pode permear uma coleção e como que a gente pode ir do mais genuíno, né, que são as nossas origens aqui, né? O barroco mineiro, exatamente, que é o centro cultural brasileiro. Exatamente, pegar um clássico ali, bem francês. Eu vou salientar essa aqui, que é ela é dos Móveis de Etel e ela é do doutor Oswaldo Bratic. Bratic, que é um grande arquiteto paulista também, e tinha pouco design, mas essa é uma cadeira que a Etel reeditou. Tá. Esse eu vou falar também porque é importante, porque é do
primo do Corbusier. Agora, e essa mesa, que eu nunca vi essa mesa, nem parecida? Essa mesa também esse móvel modernista paulista, nos 60. Tem uma pinta Tenreiro, podia ser, mas não está catalogada. Você já virou de cabeça para baixo, já olhou de... Não tem. Não. Porque, gente, olha o movimento dessa mesa que ela faz exatamente para essa situação de uma conversação, né? Onde aqui tem todas essas referências, mas ela dá um caminho aqui para o jeito que ele colocou as cadeiras, muito interessante. Né? Ela me lembra aqui uma estrada. É uma estrada. Uma estrada. No fundo, é tentar fazer uma coisa mais livre, sair do lugar comum. Do lugar comum, de você ter o sofá, 2 poltronas. E a gente acha que isso é uma coisa que existiu sempre, mas não, isso é uma coisa do pós-guerra, pós-segunda guerra, a sala como a gente conheceu. Rígida. Essa sala não existe. Não existe. Você, no século XVIII não tinha, no século XIX não tinha. E não é um fruto do modernismo também, não. Então é uma coisa, tudo bem, pode ser elegantíssimo, muito chique. Eu queria fugir um pouco disso. Conseguiu lindamente. E essa poltrona com uma seda rústica maravilhosa. E essa aqui? Esse é um desenho meu. Uma época me convidaram para fazer um móvel, anos 80. Era lindo. Na época do Memphis, sabe aquele movimento italiano? Né? E tinha uma loja no Rio, que eles fizeram, junto com a Memphis, uma encomenda para alguns designers brasileiros. Na época eu estava fazendo exposição, estava desenhando, e eu fiz essa conversadeira. Conversadeira. Uma conversadeira. Isso, né? Mesmo. Gente, essas duas que eu também gosto muito. Essas, né? Duas são... Aí é forte também. Porque é uma chance que eu tive disso. Elas fizeram parte de uma instalação na Documenta de Kassel, do Ai Weiwei, aquele artista chinês, que chamava-se 1001 Cadeiras, como uma brincadeira com 1001 Noites. E essa instalação foi separada. Pois é, mas a instalação foi onde? Eu comprei há uns 20, foi em Kassel, na Documenta. Na Documenta, claro, isso, sim. E aí, numa dessas feiras de arte, que às vezes eu vou, tinha algumas, foi na época que ele estava... com um monte de advogados, que ele estava ameaçado, precisava se defender. Vendendo tudo. Ele vendia. Aí eu quis comprar junto com uma amiga, mas aí a galeria disse, não, a gente vende porque nós estamos precisando. Não era um absurdo, que eu podia, uma coisa que eu podia Era comprável. Comprar, mas o que é interessante é que vendia de 2, porque ele pode separar, mas mantenha 2, que mantém uma conversa. Que interessante. Muito legal. Muito legal. Então, vamos começar ali. Vamos. Aquele é uma pintura do Maciej Babinski, que é um grande amigo meu, um pintor polonês, radicado no Brasil há alguns anos. Fez 90 anos ano passado. Olha que bacana. Depois, aquele Baravelli, que é um também da Escola Brasil. Maravilhoso. Que era aluno do Wesley. Uma obra do Jorginho Guini. E um múltiplo do Nelson Lerner, dos anos 60. Maravilhoso. Esse é original mesmo, é o próprio. Eu tive que proteger numa caixa, porque ele é para mexer o zíper. É uma homenagem a um artista italiano que faz aqueles cortes nas telas, o Lúcio Fontana. Enfim, então essa é uma obra pop brasileira. E essa escultura é do Dude Maia Rosa, que é a minha geração, da minha geração. Muito bacana. Eu coleciono também. Eu vou chamar a atenção aqui, gente, porque eu achei também esse suporte aqui muito interessante, que eu gosto também de falar sempre no programa coisas que podem ser utilizadas, que as pessoas podem fazer para elas. É claro que é uma espessura de acrílico grande, mas olha que charme que deu isso aqui. Nem foi tão absurdo, e a gente bolou com o meu designer, um técnico que faz coisas de acrílico para mim, que é muito bom. Ele fez uma estrutura e ela está equilibradíssima, porque é pesada. Essa escultura é de bronze, ela é super pesada. Gente, só chamar a atenção também que esses trabalhos são trabalhos que a gente tem oportunidade de ver em grandes exposições, né? Porque são pessoas já de
de outras décadas, né? E assim, são os consagrados contemporâneos nossos, não é isso? Esses dois já tiveram em exposições na Bienal, pois é. exposições então, assim, no Museu de Arte Moderna. Só para chamar a atenção disso, que não é coisa que a gente tem muito acesso. Sem dúvida. Não é mesmo? Essa obra foi feita aqui. Ela é o seguinte, o título Pode pegar? dela... Pode. O título dela é Quanto Mais... The more you add, the less you see. Quanto mais se añade, menos se ve. É um artista cubano e é uma obra conceitual. Ela foi feita aqui, é uma bola que começou feita de Não PVC. acredito. Esse PVC Foi enrolando? Foi enrolando. Ah, Não então tem que uma não- máquina para poder... Mas demorou. Ah, tem uma máquina? Foi feita com uma máquina. E demorou porque quanto não tempo? dava para... Eu comprei, aí o cara falou assim, bom, tem que fazer, porque eu não posso mandar de Cuba. Gente, vocês estão pro escutando aí, Brasil. gente? Isso aqui foi E tinha que ter 1,70 m. Acabou a versão... Ele tem uma versão que está no Museu de Belas Artes de Cuba e chama-se Vilfredo Prieto. É um grande artista, eu gosto muito. Moleque, tem 40 anos. Um jovem. E a gente fez mais bem feita essa tecnologia. Eu tenho um grande Mas está maravilhoso cenógrafo. isso. Depois que eu fiquei sabendo o de que é, Klaus então... Wolff, que me ajudou, e ele montou. E ela é muito forte, né? Parece uma pérola. Parece uma pérola, dá vontade de fazer... Aqui, ó, Natália, tira uma foto minha aqui, dá vontade de fazer isso, ó. E o Não sei básico por quê. dela, vamos dizer, a ideia é a oposição entre a transparência, porque o material é transparente, Mas ela é opaca. mas que transforma numa coisa opaca Opaca. que tampa a visão. Então, é um grande artista conceitual. Eu vou aproveitar para ver por uma outra obra que eu tenho dele. Que é aquela Essa aqui, ali. o ponto. Eu ia te perguntar. Uhum. Isso é uma ponta de uma meia. Uma ponta de uma meia? Uma meia cortada. E chama-se Buraco de Meia, Buco di Carta, é um nome italiano. É um catálogo de uma exposição desse artista que a gente estava falando agora, da bola de PVC e do buraco de meia, o Vilfredo Prieto. Provavelmente aqui eu vou chegar na foto do original, esse que foi feito... Quando eu vi no Museu de Belas Artes de Cuba, que eu comprei e que depois eu fiz. Essa questão da arte conceitual, que na verdade, você ter uma ideia. Depois a obra pode ser refeita, pode ser... Né? Gente, eu queria chamar a atenção para vocês aqui, tá tudo com uma telinha, né, que para proteger aquele... É por causa do sol. Aqui é um poente insuportável. O calor fica... Você não aguenta, e também se você não tem tiver. tanta obra, tem que ter, né? Mas aqui nós temos panos de vidro de uma extensão que é enorme e para a época já foram feitos de alumínio importado, tá? Porque eu já perguntei para ele se foi... Porque hoje, nessa época, se fazia tudo de ferro e depois de um tempo as pessoas trocaram por alumínio, né? A viga é de aço, aquela viga ali. Ah, tá. Essa de aço. E outra coisa também, essas luminárias são originais do apartamento, também foram importadas. Também é uma coisa muito interessante para a gente poder ver, porque, para mim, se você tivesse falado, eu acabei de comprar essas luminárias semana passada e pus aqui, eu ia achar que, né? Porque... ia dar uma luz boa. Aqui, essa não, mas ali, olha, bacana. Elas boas para os quadros, né? Vamos mostrar aqui, Augusto, para a gente passar para outra sala. Aqui bagunça é maior que nunca. Não, mas eu não estou Depois achando nada bagunçado, organizado, estou falando com a Zeca, porque para uma pessoa que tem o volume de coisas que você tem, que está sempre mexendo, está tudo no lugar. Porque não tem Deu uma jeito. arrumadinha para receber você. Tá confessando, né, Augusto? Confessando. Você caprichou, né?
Você caprichou. Olha, ele estava filmando ali essa mesa o Edgar de Souza, esse escultor, ele mexe com os móveis, coloca os móveis vivos, mexendo. Né? Sim. Então parece que essa mesa está se espreguiçando, sei lá o quê. Tá andando. Ou parece também que é uma mesa, mas parece que pode ser um cavalo, enfim. Eu vi mais um grilo, assim, mas pode ser. Também, gigante. Esses trabalhos... Esse trabalho é do Luiz Paulo Baravelli, que é a Escola Brasil. Também, maravilhoso. E isso é década de 60, isso é 69. É absolutamente muito arrojado. Gente, só o detalhe do móvelzinho de gravuras, de trabalhos aqui, que é uma delicadeza, né? Muito bacana. Isso era gaveta de... Eu acho que no apartamento aqui, a proprietária guardava enxoval, lenço, não sei o quê. Ah, podia ser de lenços. E eu montei nesse acrílico. Ah, você tirou para poder... Eu tenho muito papel que Sim. Ah, achei que você tinha mandado fazer assim, não, você só adaptou. Foi. Gente, aqui, como é uma casa-galeria, né, então tem ali, nós não vamos poder mostrar nada, mas só para vocês imaginarem o que tem ali. Ali de trás, puxando essas portas. Eu tenho algumas fotos do Valdir Cruz, que é um fotógrafo brasileiro que eu gosto muito também. Aquilo é mais uma obra do Wesley. Que linda esse trabalho, hein? Da série King também, anos 60. Mas ele é muito múltiplo, viu? Ele é muito versátil, né? Isso é Santa Rosa, que é um artista carioca que está começando a aparecer agora. Adorei esse quadro. Isso é anos 40. Puxa, mas que maravilha. É uma espécie de um sertão. Um sertão, e parece que foi feito um projeto de cenário, feito para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aqui tem mais 2 obras do Babis, aliás, 5. 3 telas, 2 aquarelas, e este é um outro participante da Escola Brasil, que é o Federico Jaime Nasser. Um desenho de 1970 também. Aqui sua biblioteca, né? Uma parte, né, da sua biblioteca, porque está dividida lá embaixo. Não está organizada. Não, mas está... A gente nunca organiza. Olha, no dia que ficar pronto, o que tem? O que você vai fazer? Isso é verdade. Não tem que ficar pronto. A casa ela não fica pronta. Isso é uma constante. A minha vida foi sempre assim, e é legal porque eu usei sempre as minhas casas como laboratório. Agora Não, e são projetos, né? Uma coisa que você está sempre... Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. No dia que acabar isso aí, é fim de linha. Tudo experimentando, exatamente. Não é mesmo? Gente, os tapetes ele vai mostrar aí, não vou nem falar muito, são maravilhosos, todos muito finos. É um persa muito sofisticado mas é começo do século XX, e esses 2 cáucasos. Esses caucasianos. Esses caucasianos são importantes. E esse aqui muito fino, esse é muito especial. É de seda. É de seda? Fiquei na dúvida, muito legal. Persa de seda. Gente, aqui ele fez uma outra situação de conversação também, né? Aqui ele diversificou menos, usou 3 cadeiras iguais, né? Aqui tem um privilégio para um confortão mesmo, porque é a sala de televisão para ver filme. Claro. Agora essa arrumação de quadros também tá linda, hein? Porque dá para você trocar. Eu preciso mostrar, gosto de ver então eu faço um display assim, que pode ser intercambiável para não precisar furar porque senão a parede. Fura a parede e compromete, né? E aqui nessa parede, eu coleciono o Cássio Michelani. Aquele é uma experiência do Dude com fotografia e aquarela. Bonito. Aquarela amplificada. Achei bonito. É bonito, que tem que ver com o mundo da decoração, do móvel. Um braço de um sofá. Exatamente. Adorei aquele quadro. Interessante. E aqui é um papel do Antônio Dias,
da época, papel artesanal. A Galeria Globo, papel artesanal feito no Tibete. Uhum. Essa mesa também eu nunca vi nada nem parecido, interessante. Olha, também não, eu já vi uma casa inteira aqui em Higienópolis, feita com esse estilo, com esse jeito. Gente, olha essa mesa, gente. É vou tirar uma coisa aqui que só... eu acho que é um decor, late decor, um decor final, já entre passagem dos anos 20 para os anos 30, talvez até anos 40. Gente, esse banquinho africano... Esse é um trono africano. Isso é muito lindo, sabe? Isso eu sou apaixonada. Esse Olha, é eu fico contente que você valoriza, reconhece. E aqui, gente, a gente tem um banquinho Biedermeier, não é? Mas também cópia aí. Móveis assim. da minha infância, do apartamento meu mas isso é. E ele está com meus couro, pais. está tão bonito. Tá velhinho já. Não. Cor de porco isso. Cor de porco, isso mesmo. Muito legal. Meio império. Adorei esse. Tinha que fazer isso na minha casa, hein? Porque aí eu mudava os quadros de lugar. Porque a gente põe e depois ficou tudo estático. O perfil. É meio sempre muita pretensão aqui, não tem, paisagismo, não tem nada, mas tem algumas esculturas. Tá. Aquela escultura no chão, que é um traçado com uma coisa coluna central de bronze, é do Zé Rezende, também, que é a Escola Brasil. Aquela placa é uma obra do Fajardo, que está um pedaço só. Ela, ali eu não deu para montar, porque também por causa das chuvas eu tive que tirar. Mas é essa parte rígida de ferro e depois são 6 colchões de piscina, feitos de várias cores. Olha que 3 de cada lado. É quase uma instalação. Tentei montar essa instalação e também anos 70, viu? Isso que a gente é interessante. Não consegui, fiquei te devendo. Gente, nós estamos finalizando aqui com um lanche muito gostoso. Eu só vou pedir para a gente encerrar aqui, para o Augusto falar dessa obra que está aqui atrás de mim, que é muito importante e está chamando muita atenção aqui na sala. Então, eu gostaria que você falasse aqui para nós. Então, são 2 obras, são duas feitas em fiberglass, 2 trabalhos. O Dude tem uma coisa ele trabalha com fiberglass, que é uma técnica especial e tudo, ele usa muito referências da arte, do meu ponto de vista. Então a gente tem uma obra que é abstrata, que faz uma referência para a pintura abstrata brasileira, vamos dizer, talvez Mabe, não sei. E essa outra talvez mais uma pintura paulista, assim, bem meio Volpe, talvez. Gente, eu não posso acrescentar muita coisa, porque vocês viram aí que a gente teve uma aula, né, de arte, e não só de arte, mas assim, de arquitetura, né, e de decoração também, porque eu acho que tem pontos aqui muito importantes, essas coisas, esses pontos da cor, e outros mínimos detalhes que vocês vão captar aí, porque não dá pra gente falar sobre tanta coisa, né, e eu também não teria nem conhecimento para poder falar sobre tanta coisa, mas eu estou muito feliz com essa visita, muito feliz de te conhecer, tá? E assim, eu trouxe aqui uma lembrança para você da minha loja, tá? Super. Que é também, assim, de uma mineira, tá? Eu trouxe o meu filho representante dos bichos da Lígia Clark, as cópias. Ah, que maravilha. Então eu trouxe para você achar um cantinho. Nossa, mas vai sabe? achar. Porque eu lembro da exposição, eu fui na primeira exposição dos bichos. É mesmo? Olha que privilégio. A minha mesada não dava para comprar um bicho. Hoje então, aí que complicou, e agora, né? agora era para ter um bicho. Eu queria comentar, bom, eu vou retribuir, porque eu tinha falado da série
do Wesley sobre a Jean Harlow, A Zona, a Vida e a Morte. Eu, há 2 anos atrás, como eu tenho a série, eu fiz um livro junto com o texto registrou a série toda. Registrar a série, faço questão de te dar. E o que eu queria comentar, que uma coisa que eu acho que é para os seus espectadores, para o seu público, que eu adorei da sua visita, que a gente falou sobre o que eu acho que é mais importante, sobre gosto. Então, esquece o adjetivo no gosto. Não precisa ter bom gosto, mau gosto, não existe. Tem gosto, que é prazer de fazer as coisas, de ver, então isso é que cria estilo, isso Nossa, é que gente, mas que definição. E tu tive o maior gosto de te receber. Ai, que obrigada, Augusto. Gente, isso resume o nosso programa, porque nós não estamos atrás de aquilo é bonito, aquilo é feio, não, nós estamos atrás de personalidade, de gosto, de ter prazer naquilo que você tem. Exatamente. Não é por aí? É isso aí. Então, eu assim... senti que ia dar certo. Nossa, mas assim, eu saio daqui engrandecida e assim, Imagina. Aprendi muito com você. E olha que coisa linda. Uau. Já que você não comprou naquela época, meu filho, Então, agora vai ser esse. Tinha que ter. Não é não, Zeca? Agora... Eu vou brincar muito. E assim, eu como boa mineira quis prestigiar, né? Aqui tem que puxar a sardinha para a lata dos mineiros. Maravilha. E eu ainda trouxe também um presente aqui tradicional mineiro para você. Oba! Uau, eu adoro Minas. Então... Vamos lá. Nossa! Uau! Olha que barato. É uma goiabada. Que maravilha, um Romeu e Julieta. Exatamente. Original. Original. Sensacional. Tá? Uau! Prato bege bonito e a goiabada jatiboca. Jatiboca, é de Ponte Nova. É uma Maravilha. tradicional, tá? Uau! Isso, assim vale a pena, isso aqui é gosto. Obrigada, Augusto. agradeço. Que delícia te conhecer, que oportunidade.